Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do diagrama de fases e um pouco a mais a respeito do comportamento anômalo da água, que ela tem uma característica muito específica quando a gente olha o diagrama de fases dela. Então, bora lá! E para a gente começar a aula, a primeira coisa que você precisa fazer é curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Agora que você já fez isso, bora lá! E a segunda coisa que você precisa saber é identificar o que é um diagrama de fases, que nada mais é do que um gráfico em que você tem no eixo das ordenadas a pressão e no eixo das abscissas a temperatura. E ele te dá um gráfico que vai ter três curvas. Essa primeira curva que a gente tem aqui é a curva que separa o sólido do gasoso. Então aqui é onde coexistem os estados sólido e o estado gasoso. Essas outras duas curvas aqui, elas vão separar o estado sólido do estado líquido, esta curva aqui, e o estado gasoso do estado líquido, esta outra curva aqui. Então, o que isso significa? Significa que se eu pegar uma pressão nessa altitude, uma pressão X, e eu bater essa pressão aqui, nesse gráfico, significa que todas as temperaturas que estiverem abaixo dessa temperatura aqui, ou seja, todas essas temperaturas aqui, a substância em si estará no estado sólido. Se eu pegar uma temperatura mais alta que esse ponto aqui, ela vai estar no estado líquido. E se eu pegar uma temperatura em que ela esteja ainda, se eu continuar esse gráfico para cá, ela esteja ainda mais alta do que esta temperatura aqui, ela vai estar no estado gasoso. Só que existem pontos, agora que você já tem noção de como interpretar o gráfico, existe um ponto que a gente chama de ponto tríplice, e esse ponto ele é o ponto em que os três estados coexistem, ou seja, é um ponto em que essa temperatura aqui, ela vai ser condizente com o estado sólido, se tiver essa pressão aqui, se tiver nesta pressão e nessa temperatura, a substância vai estar no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E por que é importante esse diagrama? Porque a temperatura e a pressão, ela vai determinar o estado da substância. Ou seja, de acordo com essas duas características que são importantíssimas aqui, que é a pressão e a temperatura, a gente consegue determinar se a substância está no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido. E aí, o que é importante vocês levarem dessa parte aqui? Que esse diagrama de fases ele serve para uma substância qualquer, exceto, ou seja, menos a água. A gente vai falar sobre a água um pouco mais para frente, mas fiquem na cabeça isso. Por que é importante você saber isso? Porque quanto maior a pressão que você vai submeter a essa substância, maior vai ser a temperatura de fusão. Vai ser mais difícil você fundir o material. E isso você consegue ver aqui, ó. Se eu pegar uma temperatura, uma pressão aqui e eu rebater para cá. Essa aqui seria o ponto em que esse gráfico vai gerar a fusão, ou seja, que o sólido vai virar líquido. Então, seria essa temperatura aqui. Agora, se eu pegar uma pressão mais baixa, por exemplo, aqui, eu vou ter esse ponto do gráfico e a temperatura vai ser essa daqui, que é mais baixa. Por isso que tem essa dificuldade, se você aumentar a pressão, vai aumentar a temperatura de fusão. Agora, se eu aumentar a pressão, eu também vou aumentar a temperatura de ebulição. Do mesmo modo, se eu pegar aqui uma pressão aqui, ó, e aí eu rebater ela para o gráfico ali, vai ser essa temperatura. Se eu pegar uma pressão mais alta, por exemplo, essa daqui, e eu quiser rebater para o gráfico, eu vou ter uma temperatura mais alta. Então, se eu aumentar a pressão, nos dois casos eu vou aumentar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Agora, o comportamento anômalo da água está no seguinte ponto. A gente vai ter a curva que vai separar o sólido do gás, a gente vai ter a curva que vai separar o sólido do líquido e o líquido do gasoso. Só que existe um ponto aqui que é extremamente relevante da gente analisar. Essa curva que vai separar o sólido do líquido, ela está diferente da curva das substâncias normais. Ela vai para trás. Ou seja, se ela vai para trás, ela ainda tem o ponto tríplice aqui, normal, mas se ela vai para trás, significa
que a temperatura para fazer a fusão está diminuindo quando eu aumento a pressão. Isso basta olhar o gráfico. Por que basta olhar o gráfico, Vini? Porque se eu pegar uma pressão aqui e eu rebater no gráfico, aqui, eu vou ter essa temperatura de fusão. Agora, se eu pegar uma pressão maior e eu rebater no gráfico, eu vou ter uma temperatura de fusão menor. Então significa que se eu aumentar a pressão, vai ser mais difícil congelar a água. E se eu aumentar a pressão, eu também vou aumentar a temperatura de ebulição da água. Inclusive, a temperatura de ebulição da água está relacionada com a pressão totalmente. Se vocês olharem, caiu uma questão no Enem que envolvia isso, que está linkada aqui no card, para vocês entenderem como que isso pode ser cobrado. E aí, a temperatura de ebulição da água vai também aumentar se eu aumentar a pressão. Isso não é uma alteração anômala no caso da água. A única coisa que é diferente com relação à água é essa curva que a gente tem aqui, que ela se comporta de um modo específico da água, que é diferente das outras substâncias que tem o seu volume diminuído quando ela congela. No caso da água, quando ela congela, ela tende a aumentar o seu volume, porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água líquida. E isso que eu queria falar para vocês hoje a respeito do comportamento anômalo da água e o diagrama de fases específico para a água também, para vocês ficarem atentos. Isso não cai tanto nos vestibulares, mas é sempre bom ter um a mais e estar preparado para se caso precise, beleza? Se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau!